Olá, tudo bem? Eu vou falar aqui sobre os motivos que fez a gente adotar o Bruno. Eu e o Gabriel, a gente se conheceu, depois de um tempo, a gente começou a conversar sobre planos, o que a gente gostava ou gostaria de fazer. E um dos assuntos foi sobre a questão de ter filhos, porque eu já estava, antes de conhecer o Gabriel, eu tinha a intenção de ser pai solo, porque eu estava solteiro e pensava na paternidade. Com isso, conhecendo o Gabriel, a gente conversava sobre essa questão, sobre essa possibilidade de acontecer futuramente, mas a gente queria viver todas as fases do nosso relacionamento. Então, com isso, houve o pedido de namoro, pedido de noivado, e depois nós conversamos sobre a questão de casar. E nós casamos na Argentina. Foi minha primeira viagem internacional, foi a viagem que eu conheci a família dele. No mesmo dia, a irmã dele casou pela manhã e nós casamos pela tarde. E aí, depois disso, nós pensamos se já estava na hora de começar o processo de adoção, porque a gente sabia que talvez pudesse demorar um tempo, a gente poderia curtir a nossa relação e tudo mais. Então, nós nos informamos, demos entrada no processo de adoção e 1 ano e 9 meses depois, o Bruno chegou. E qual foi o motivo da gente adotar o Bruno? Bom, a gente não estava esperando, na verdade, eu olhava para os grupos de apoio e a gente via que tinham pessoas com o mesmo perfil, esperando por 4, 5 anos, 2 anos, 3 anos. E a gente tinha alguns planos para poder realizar. Então nós conversamos e resolvemos botar em prática todas essas coisas que a gente tinha em plano. E nosso telefone tocou. Quando o nosso telefone tocou, a primeira coisa que nós tivemos foi uma conversa com a equipe do fórum, da vara, da cidade dele. E explicou mais ou menos quem era a criança que já estava vinculada ao nosso nome. Algumas informações nos deram um pouco de medo pelo, pelo que foi dito, né? Pelo que foi dito, não a forma como foi dito, mas pelo que foi dito. E aí nos deu um pouco de medo de dar continuidade. E aí nós fomos nos informar sobre as questões que foram ditas. E aí a gente tinha uma outra reunião, que era com a equipe que cuidava do nosso filho. A gente participava de um grupo que nos deu uma lista de perguntas para poder fazer. E nós fizemos todas as perguntas e essas perguntas sanaram muitas coisas, né, sobre a questão dele. E aí sim, nos mostraram uma foto. A gente ficou encantado pela foto, mas uma foto não diz muita coisa, né? Porque uma foto é só um registro de um momento. E a gente pediu para poder conhecer o nosso filho. E isso foi numa sexta-feira, a gente já tinha agendado para vê-lo numa segunda-feira. E com isso, a gente queria ter o primeiro contato presencial, para poder sentir ele. A gente queria sentir. Da mesma forma como eu imagino que deve ser a questão do nascimento para uma mãe, para um pai, né, de pegar aquela criança no colo, a gente queria ter esse primeiro contato também, né, fazer ele nascer para a gente. E com isso a gente foi até a cidade dele e na hora marcada nós chegamos lá. Foram 3 horas de viagem de moto para poder encontrar o nosso filho. Nós tivemos o primeiro momento de 1 hora e meia de contato e foi um momento muito estranho, porque 1 hora e meia de um de se conhecer é muito estranho. Foi muito estranho pra gente, porque a gente não sabia o que perguntar, não sabia o que fazer. Estávamos os três sentados, foi um dia de uma visita para poder se conhecer, então não tinha muita coisa. Não era um dia comum do lugar, que as crianças estavam brincando, a gente foi observar e foi interagir aos poucos, não.
foi para poder conhecer. Ele já estava esperando pela gente e quando a gente chegou no lugar, ele já estava lá no cantinho esperando, abriu um sorriso e já veio dar um abraço meio sem graça. Primeiro foi comigo, depois foi com o Gabriel, depois a gente sentou para poder conversar. Esse encontro, né, como a gente vê na internet algumas vezes, não pôde ser gravado por opção da equipe. E então eles fizeram algumas imagens do decorrer da nossa conversa nessa 1 hora e meia. A gente quando a gente conheceu o nosso filho, a gente quis absorver o máximo de tempo com ele. A gente não tinha uma informação de como seria os encontros, de como poderia ser. A gente achava que teria que ser todos os dias. Então a gente pedia todos os dias para falar com ele por videochamada e no final de semana a gente ia para a cidade dele passar o final de semana com ele. A gente conseguiu passar o final de semana, a gente pegava no dia, devolvia nesse mesmo dia. No outro dia a gente pegava no sábado, devolvia, pegava no domingo e devolvia. E a gente ficava na segunda-feira para poder estar com ele antes dele ir para o colégio. Então a gente se via pessoalmente na sexta, no sábado e no domingo. Com isso a gente acabou fazendo isso todos os dias, né? A gente se via todos os dias e passava todos os finais de semana juntos. Era um gasto para a gente muito grande, principalmente porque a gente não estava preparado financeiramente para isso. A gente estava guardando dinheiro, mas a gente não imaginava que fosse tão caro, que fosse tão longe, porque existe uma demanda, né? A gente precisava alugar um lugar para poder ficar, para poder passar esses dias, a gente precisava se alimentar, a gente precisava fazer coisas com ele. Tinha um gasto de manutenção da viagem, de combustível, e tudo isso acabava ficando muito caro para a gente. E a gente acabou ficando um pouco nervoso com essa situação financeira também. E quando a gente tem a ideologia do adotar, a gente não pensa nesses gastos e como isso pode nos preocupar, porque o telefone vai tocar para você quando você menos espera, né? Você pode ficar no seu primeiro lugar na fila e você passar anos esperando. Nosso lugar na fila era de 3.000 e alguma coisa, então a gente nem estava cogitando a possibilidade de ter esse filho, né? do telefone tocar. Então nós fomos gastando esse dinheiro, trabalhando mais para poder fazer esse dinheiro, para poder chegar no final de semana a gente ter o que fazer com ele, né? Porque a gente tinha que ir na cidade dele, uma cidade que a gente não conhecia o suficiente para saber o que fazer, como fazer. E acabou que a gente foi tentando encontrar maneiras de gastar menos, de ter uma qualidade do que fazer com ele, para a gente poder se conhecer, mas poupar. Então a gente levava mantimentos, a gente fazia almoço e lanche, café da manhã no apartamento. A gente alugou um apartamento relativamente barato, que tinha uma piscina no prédio, então a gente utilizava a piscina. Tinha dias que a gente só ficava na piscina, outros dias a gente saía para shopping, para cinema, mas a gente ficava nessa administração de tempo e de dinheiro do que fazer, porque como a gente estava se vendo todo final de semana, estava ficando muito caro pra gente, mas a gente foi persistindo. A nossa sorte que o Bruno ele demonstrava querer ficar com a gente não teve uma resistência dessa vontade de querer ficar com a gente, e a gente também demonstrava muita vontade de ficar com ele. E com isso estava casando de 1 mês e meio, mais ou menos, 1 mês da gente estar se conhecendo, da gente estar se vendo, de ter uma audiência sobre guardas. E essas audiências são feitas no abrigo, no acolhimento. E aí a equipe técnica do lugar, né, a equipe do abrigo, junto com a equipe do fórum, elas entenderam que talvez estava na hora de a gente ter a guarda provisória do Bruno. E foi quando teve essa audiência e nós fomos convidados a participar para conversar com o juiz
e toda a equipe do fórum e do acolhimento para ver se a gente conseguia a guarda do Bruno. Essa audiência tiveram várias famílias e de todas as famílias somente 2 conseguiram a guarda, que foi a gente e uma família de uma outra menina. E a equipe do fórum relatou para o juiz o empenho tanto da nossa parte quanto da parte do Bruno da gente querer estar junto. E com isso falava de quando ele aprontava no abrigo e a gente chamava atenção, quando eles contavam as coisas que o Bruno estava fazendo e a gente conversava com ele sem a preocupação de estar sendo aprovado ou não, demonstrando nosso colocar, né, nosso lugar como pais. E tudo que a gente fazia com eles, a gente relatava, né? A maioria das coisas que a gente lembrava, a gente conseguia relatar. E então a gente tinha uma ligação muito forte, tanto com a equipe do fórum, quanto a equipe do lugar que ele estava. Quando a gente veio para casa, as demandas foram mudando, né? Porque é natural isso acontecer. As demandas foram trazendo... o Bruno foi deixando de ser aquela criança que estava demonstrando, se vendendo, né, de certa forma, demonstrando o quanto ele poderia ser interessante a gente dizer sim para ele, porque ele já tinha sido devolvido por algumas famílias. Então ele entendia naquele momento que ele precisava ser aceito. Então a maioria das coisas que a gente ia propor, ele aceitava, ele queria, ele era participativo, ele estava ali jogando toda aquela energia. E quando ele traz para casa, a criança vai revelar a real vontade dela. E aí outros conflitos surgem e novos desafios aparecem também. Então esse foi o motivo, né, que a gente adotou o Bruno. A gente olhou e sentiu que ele era nosso filho. A adoção, o trato da adoção, para a maioria dos casos, a convivência ela é complicada nos primeiros momentos. Nós estamos nesse exato momento com 2 meses, indo para 2 meses, na verdade. A gente já conta 2 meses, mas está quase chegando a 2 meses. E a gente tem enfrentado bastante desafio. É cansativo, às vezes é desesperador, porque muda a sua rotina, muda a rotina da criança, né? Muda muito mais a rotina da criança do que a sua, mas muda consideravelmente a sua rotina. Mas eu não consigo pensar na possibilidade dele não estar aqui com a gente, né? Então ele já está incluso nos nossos planos, os nossos planos nós estamos colocando em prática, mas adaptando para a vida A3 ao invés da vida A2, né? Como uma vida de família. E o importante é você passar para o seu filho a questão da segurança, a questão da família, a questão de que ele não vai ser devolvido, né? Surgiu agora um caso da possibilidade da gente ter que ir para Campos, que é a cidade dele, e ele ficou desesperado achando que a gente ia devolver, e eu tive que acalmar ele, dizer que isso não ia acontecer. Bom, se você gosta do meu conteúdo, dos nossos conteúdos sobre a adoção, a real forma do que nós estamos enfrentando a adoção, eu te faço um convite de você seguir, vai ajudar muito esse canal a chegar a outras pessoas. Comente o que você está achando, se esse assunto é interessante, se você gostou do que foi dito aqui, se você gostaria de algum assunto a mais. Eu tenho um grupo, estou formando um grupo de apoio à adoção. Se você também tiver interesse de participar, me manda uma mensagem. E também te convido para acessar a gente, seguir a gente nos outros canais de comunicação, nas outras redes sociais, que nós estamos passando algumas informações diferentes em cada rede. Porque aqui a gente pode ter um tempo maior, aqui tem um formato diferente do que nas outras redes sociais. Então eu te convido para dar essa força para a gente, para incentivar também que a gente faça, porque trazer esses conteúdos a gente precisa
A gente passa pelas situações e nós estamos trazendo as coisas que nós estamos passando. E ter o apoio de vocês, ter o contato de vocês, isso faz a gente entender que o que a gente está fazendo é interessante tanto para a gente quanto para você. Obrigado. Olá, tudo bem? Eu vou falar aqui sobre os motivos que fez a gente adotar o Bruno.